Você não é feia. Você só é uma péssima observadora de si mesma. E a sua saúde mental, sei lá, pelos próximos 10 anos, depende da sua capacidade de desintegrar essa imagem distorcida que você vê no espelho. Se você não aprender a controlar a sua percepção da própria imagem, você vai estar condenada a viver num corpo que você odeia, mas que, ironicamente, é a única casa que você vai ter até o fim da sua vida. Por que você consegue enxergar beleza num estranho qualquer, em um barzinho, mas você se sente um rascunho mal feito toda vez que a luz do banheiro bate em um ângulo errado? Existe um gap entre a realidade e o que seu cérebro projeta. E eu não tô aqui para te dar biscoito e falar que tá tudo bem. Eu tô aqui para desbancar essa hater interna sua que se apoia nesse gap, porque eu sei exatamente qual o mecanismo de funcionamento dela. E eu vou te mostrar o antídoto para quebrar esse mecanismo. Ao aceitar que você é bonita, você não está sendo fútil. Você está ativando o prazer de quem finalmente para de se tratar como um rascunho. E eu te prometo que se você me der sua atenção pelos próximos minutos, você vai aprender que o seu cérebro foca em um detalhe e ignora todo o resto. Porque você acha que um único defeito isolado te torna uma pessoa desagradável por inteiro. E como que a sua confiança ela pode vazar e criar um efeito que convence todo mundo da sua beleza. E também a usar o seu movimento e os seus neurônios de espelho para gerar prazer em quem te olha. E isso é integrando os seus traços que são fora do padrão como uma marca de autoridade estética. Dizem por aí que a beleza é sorte, que você nasce com ela ou você está condenado a morrer no banco de reservas da vida. Mas é mentira. O sol nasce para todo mundo, mas a beleza só brilha para quem para de tentar se esconder atrás da vergonha. A sua maior hater acaba de ser demitida. Vamos lá. Habitar um corpo que se despreza não é apenas uma questão de vaidade, é um estado de exílio interno. Quem gosta de viver em exílio? Você já se sentiu em um ambiente onde você não liga para a conversa, você não aproveita a paisagem e não presta atenção em nada, além na imagem, na sua cabeça, de como você está se parecendo? Você ignora todos os outros atributos e foca apenas numa falha percebida. Você deixa de ser uma pessoa que existe por completo e se torna apenas um objeto que é visto. É como se o tempo todo tivesse uma câmera externa que está te rodeando e julgando a todo momento, cada ângulo, movimento seu em tempo real. Será que eu tô bonita? Será que meu cabelo tá bom? Nossa, minhas espinhas estão me matando. Meu Deus, essa roupa será que tá me deixando gorda? Eu preciso emagrecer. Isso te dá a sensação não apenas de ser feia, não só de desagrado de si mesma, mas de um desajuste existencial. Se eu não sou bonita, logo eu não estou ajustada. O meu corpo é tão ruim que é inadequado para receber visitas, para ser amado. E esse sentimento, muito diferente da culpa, que vem quando você sente que você fez algo errado, ele é sobre ser. Então você sente algo errado. Eu sou errada. Então é melhor eu não ir a lugares, recusar convites, evitar fotos, evitar holofotes, fugir de posições de liderança ou de afeto. E logo isso vai se tornando muito pior do que apenas se achar feia, porque o seu corpo é o lugar onde a vida acontece. E quando você mantém esse ódio próprio, você não só consome glicose e energia mental, você começa a não ser criativa, a não ser estratégica e não ser feliz, porque metade do seu processamento está focado em como esconder o seu rosto, o seu corpo. Você já ouviu falar de obsolescência programada? Todo objeto, ele é feito para estragar, para que assim você compre outro. TV, celular, roupas, acessórios. Quando você sucumbe a esse pensamento de se sentir feia, você está aceitando uma sentença. E a sentença é que você é uma obsolescência programada. Você está o tempo todo se vendo em desuso por você mesma e admitindo que você é um objeto que precisa ser trocado pelo mais novo e pelo melhor. Mas você não é. Para de aplicar a si mesma a penalidade da beleza. Para de ignorar a paisagem inteira, porque tem um lugarzinho ali que não é perfeito na sua visão. Troca esse filtro. Deixa eu te mostrar como funciona a engrenagem que te faz sentir feia quando você não é. O seu cérebro, ele não é um juiz estético. Ele é uma máquina sobrevivência e de processamento de dados. Isso significa que agora, nesse momento, ele está trabalhando e ele está fazendo esse loop aqui, aonde que a gente tem circuitos neurais, vieses cognitivos e pressões
socioculturais. Deixa eu te dar um exemplo claro disso. Imagina que você tem um jantar ou uma aula importante e se acordou com uma espinha ou uma olheira muito profunda. O seu circuito neural ele vai detectar um conflito, que é a imagem real versus a imagem ideal. Então, ele vai disparar um sinal de erro, uma ameaça, o risco de ser julgada ou excluída. E esse risco, ele vai ser ativado por um viés cognitivo, que é o que você acredita fortemente que todo mundo vai olhar para aquele detalhe, para aquela espinha. E isso vai ser perigoso. Por quê? Na nossa sociedade, nós precisamos ter pele de filtro, caso contrário, você é desleixada. E isso resulta no pensamento. O que a sociedade nos diz é a pressão social. E aí a gente fica nesse loop. Esse loop, ele resulta num pensamento que dá gatilho a um comportamento. Ou seja, você pensa, minha cara tá horrível, ninguém vai me levar a sério, porque você ativou esse loop aqui. Então, você vai começar a cobrir o rosto com o cabelo, com a mão, para ninguém ver sua espinha. Isso vai fazer com que você haja de forma retraída, o que vai acontecer? As pessoas vão conversar menos com você, vão evitar falar mais e seu cérebro vai confirmar, viu? É porque eu sou feia. Só que o que afastou as pessoas não foi o erro, foi o comportamento engatilhado por esse loop, que é a pressão social, os circuitos neurais e o seu viés cognitivo. E esse loop, ele acontece diariamente. Porque caminhos que a gente reforça, eles são mais fáceis de trilhar. Então, se você tem sempre esse pensamento, é muito mais fácil automático. Então, você sempre vai escolhendo esse caminho e reforçando o pensamento que eu sou feia, que está ligado a tudo, menos ser feia. Isso funciona do mesmo jeito em qualquer outra situação. Olha só, o comportamento que você usa para se proteger justamente o que reforça para o seu cérebro que você tem algo a temer. Então, para solucionar isso, nós precisamos de dar um fim nesse loop aqui. Tem que quebrar o loop. Mas como que a gente vai mexer nele? Para quebrar esse loop, eu vou te dar umas estratégias que é usada em sessões de terapia para tratar problemas similares. Só lembrando que isso não anula terapia, tá bom? De forma nenhuma. Porque mesmo com essa estratégia, a gente tem pontos cegos sobre nós mesmos, sobre nós mesmos. E aqui a gente está falando de uma ferramenta que vai nos ajudar a enxergar melhor. Essa ferramenta com terapia, nossa, vai ser perfeito. Se você quebrou esse loop, você não vai te olhar mais com a lupa de erro. Você vai se ver em alta definição, tá? Mas lembrando que é muito difícil a gente ver todos os nossos pontos cegos, então tem que ser aliado a uma terapia. Então, para quebrar esse loop aqui, com essa ferramenta que eu vou te dar, primeiro, a gente vai trabalhar aqui nessa parte que eu coloquei como parte final, que é a desconstrução de padrões sociais. Eu vou chamar isso, o que a gente vai fazer nessa parte aqui, de sociologia do olhar. Para isso, a gente vai fazer uma análise crítica pensando em você. E você vai responder algumas perguntinhas, que é, de onde vêm suas referências de beleza? Primeira pergunta. Vem das redes, vem dos padrões sociais, vem dos padrões eurocêntricos, vem de expectativas familiares. Para deixar essa parte mais fácil, você vai pensar no seguinte. Vamos pensar o seguinte. No mercado, todo produto tem um fabricante. Na cultura, todo padrão também tem. Então me responde aí. Se esse padrão de beleza fosse um produto, quem seria o dono da marca? Se a resposta for, eu não gosto do meu cabelo porque minha tia criticava meu cabelo na infância, você vai perceber que não é um critério seu. Então você vai fazer suas perguntas e responder quem seria. Aí agora que você sabe, você vai questionar e atrelar o real valor disso. Você descobriu de onde vem, então você vai questionar. De onde vem esse padrão? Que ano esse padrão nasceu e quando ele vai ser descartado? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Por exemplo, se você acha que ser magra é ser bonita, esse foi um padrão que você identificou ali na pergunta anterior. Vamos ver que ano que esse padrão nasceu? Eu, como arqueóloga, sei que por muitos anos ser gorda foi padrão. Isso está nas estatuetas de Vênus, que são encontradas sítios arqueológicos entre 35 e 10 mil anos antes de Cristo. Então durou aí uns 20 mil anos. No Renascimento Barroco, a mulher gorda também era padrão de beleza. Ser gorda era marcador de status, representava a aristocracia. E isso vai durar uns 300 anos. Então assim, não é sobre beleza. Desmembra aí seus padrões, entende eles. E por último, se pergunta, quanto eu tô pagando de aluguel mental para manter essa referência dentro de mim hoje? Se você gasta 3 horas por dia se sentindo mal por isso, o custo
Não tá alto demais? Por um negócio que você nem tem controle sobre. Aqui, essa primeira fase é só pra gente entender e tirar esse peso da gente, porque ele não é nosso. Ele é construído num período, no tempo e numa cultura. Então, se dizem que meu nariz deveria ser fino, quem lucra com a minha vontade de operar o nariz? Quando que isso começou? Se dizem que eu estou velha pra tal roupa, o que significa ser velha? Quem desenhou essa regra de que corpos envelhecidos não podem usar tais roupas? Se dizem que a minha pele tá ruim, porque eu tô tentando parecer um arquivo editado. Para lutar contra essa parte do loop aqui, a gente só consegue com pensamento crítico. Não tem outro jeito. Você tem que entender onde que veio e para onde que vai, tá bom? Vai precisar separar o eu do padrão. Porque o padrão é sobre a sociedade, não é sobre você. E aí, agora a gente vai identificar quais são suas distorções cognitivas, que é como você internalizou tudo isso daqui, porque você internalizou de alguma forma. E aqui, gente, na distorção cognitiva, do viés cognitivo, é onde mora nosso pulo do gato. O que você vai fazer aqui? O que significa? Você está vendo uma coisa do jeito que ela não é. Então, o que você vai fazer? Você vai listar 5 coisas que você fez hoje com o seu corpo, que você gostou muito. Você gostou demais. Pode ser, eu bebi um café e senti aquele gosto bom, fui ao mercado, abracei minha mãe. Tem que ser 5 coisas que você fez pelo seu corpo. Tem que ser 5 coisas que seu corpo fez por você hoje. Sei lá, eu olhei no IP florido e achei lindo, eu abracei meu mozão, fiz minha mãe sorrir. Depois que você listar essas 5 coisas que você gostou demais, você vai se perguntar: e se eu pudesse escolher 3 coisas que eu mais gostei aqui pra ter a aparência que eu julgo perfeita? Então eu tiro isso daqui, eu não vou ter mais isso daqui, mas eu vou ter a aparência que eu julgo perfeita. Então, sei lá, se eu escolhi ir ao mercado, eu não vou conseguir andar. Se eu escolhi beber café, eu não vou conseguir beber. Se eu conseguir o IP, eu não vou conseguir ver. Seja lá o que você colocou. Você aceitaria essa troca? Você aceitaria trocar essas coisas que tanto te fazem bem por uma aparência? Se você não aceitaria, é porque você sabe que a sua casa é valiosa, primeiramente porque ela funciona e não porque ela é decorada. Você vive coisas boas porque você consegue se dar essas coisas, não porque você parece algo. Se seu corpo funciona e você não trocaria a estética pelo resto, você entendeu que o rótulo que você se dá de feia não tem tanto peso assim? Então, aquela espinha, aquela pancinha, o nariz assim, assado, não tem o peso que tem, e não mais que isso. Você estava enviesada por algo que não é tão grande assim. E você percebeu isso na sua própria auditoria. Você viu que existem coisas mais importantes. E ver isso já faz com que seu circuito neural não te gere problemas. Por quê? Você entendeu que você não controla aqui. E que aqui você preferia as coisas como são, aqui não vai te causar problema. Falar, uma espinha é uma espinha tem o peso de uma espinha. E seus comportamentos vão mudar a partir daí, porque você quebrou o ciclo. Quebramos o loop. Aqui, você já está começando a se observar como você deve. Você não está deixando que as coisas do peso de uma pena se tornem do peso de chumbo. E está desbancando a sua hater interna. Mas ela deve estar falando, isso ainda é feia. Isso não muda nada. Se ela não estiver falando isso, nossa, que ótimo. Mas se ela tiver, aqui vai a parte 2 do nosso antídoto. Você não é feia e eu vou te provar. Você sabia que a beleza, ela é um evento que acontece entre duas pessoas? A beleza, ela não reside nas pessoas. Se hoje colocassem uma pessoa com a aparência da Cleo Pires no seu ambiente de trabalho, ou melhor, uma Glória Pires, todo mundo ia achar ela bonita? Só a aparência, não com a fama. Eu, particularmente, não acho a beleza delas bonita. Bruna Marquezine, não acho. Thaís Araújo, acho lindíssima. Carolina Dickmann, acho médio. Mas se hoje essas pessoas tidas como ícones de beleza entrassem no seu ambiente de trabalho só com aparência, sem a fama, elas seriam consideradas bonitas? Eu posso te garantir que isso ia ser individual e que principalmente ia depender do carisma de cada uma no ambiente. O que ia definir isso ia ser uma narrativa de vida interessante, como elas tratariam as pessoas, porque esses símbolos, eles seriam projetados no corpo dela. Então, mesmo, sei lá, um rosto largo, que pode não ser lido como bonito, pode virar um símbolo de força ou de personalidade. Ou seja, o que você sabe ou sente sobre a outra pessoa vem de um conhecimento prévio e uma emoção. E isso altera a forma como seu córtex visual processa as linhas do rosto dela. Beleza é performance e não característica estática. Dito isso, o modo como a pessoa ocupa o espaço é como o mundo
vai ler a pessoa. A beleza só ocorre quando tem um observador e um observado. A beleza acontece no encontro. A verdade nua e crua é que a beleza não mora no seu rosto. Ela mora no encontro entre quem olha e quem é olhado. E o combustível desse encontro é a confiança. O David Hume, ele vai dizer que a beleza não está nas coisas, mas na mente de quem contempla. O Kant vai falar que o belo, ele é prazer desinteressado. Ou seja, ele é algo que a gente sente antes de começar a racionalizar se a pessoa é uma regra ou não. No mundo real, pessoas como a Meryl Streep prova que você não precisa de um rosto de mármore para ser magnético. Ela ocupa um espaço com tanta autoridade que ela faz o público achar que cada ruga ou traço fora do padrão é um sinal de inteligência e sofisticação. O carimbo de belo, ele vem de quem não tenta se esconder. Vou te contar outra coisa. A beleza, ela é o resultado de uma equação entre o seu desprendimento e a fome de sentido de quem te olha. Então, se a beleza é sobre encontros ruins não vão te fazer bela, não importa o quão padrão você seja. E bons encontros vão te fazer bela, não importa o quão você tenha traços fora do padrão. Ser bela não é uma questão de seguir um tutorial de estética ou atingir certas medidas, porque a beleza não é estática. Se houvesse, sei lá, uma regra como, todo mundo que vai ter olho azul é bonito, a beleza, ela seria uma conclusão lógica, né? E não um sentimento. Me responde, você acha que todo mundo de olho azul é bonito? A ideia de que a beleza é uma lista de compra de atributos simétricos não passa de um delírio coletivo que é alimentado por quem nunca teve a coragem de encarar o próprio abismo da subjetividade. O Kant, ele vai dizer que a beleza física nada mais é que o reflexo de uma integridade moral que transborda, que transforma o que seria apenas carne e osso em uma narrativa de força e autonomia. A beleza é o que resta quando você mata a necessidade de validação. Então, ser belo não tem a ver com perfeição, não vem de traço A ou B, mas da forma como sua segurança sequestra o olhar do outro e faz ele encontrar sentido. Você é bela quando você usa a sua presença e evoca um sentimento de prazer e liberdade no outro, sem que o outro saiba exatamente explicar o porquê. Você só consegue evocar isso no outro quando você tem isso em você. É meio clichê, sim, mas os clichês existem por um motivo, né? Então não adianta fazer rino, passar cremes e creme. Você se rodeia de maus encontros, se você não mergulha na própria subjetividade e se você não tem autoconfiança. E é por isso que eu disse que você é bela. Você não é um quadro parado na parede esperando uma nota de 0 a 10. Você é algo que acontece. Sua beleza se manifesta no seu jeito de andar, de falar e de existir. Esquece fita métrica. O que atrai o outro não é a perfeição, se é que isso existe, é a sua história que está estampada na sua presença. E a sua beleza é um fato porque você é um ser humano único. E se você existe, a beleza existe em você. Ela se concretiza na relação com quem te vê. Você não tem beleza, você é a beleza em movimento. Ao sair desse vídeo, o mundo lá fora vai te dar minas e minas de filtros, de efeitos para te lembrar do que você não tem. Então não cai nisso, que sua hater foi demitida nesse ciclo e no que você entendeu do que é beleza. Eu tô aqui tomando meu chazinho nessa caneca e ela é o símbolo perfeito que a gente acabou de conversar. Se eu olhasse para ela apenas como uma peça de cerâmica e tinta, ela é só um objeto funcional, mas ela me lembra que, assim como a beleza, o valor de algo não está no rascunho, mas está na história que ela gera. Então, quem segura essas canecas, que são 100% artesanais, que cada uma tem uma própria história, que você pode até ler no site, enxerga a beleza, porque está no encontro. Eu vou deixar, inclusive, o link aqui para você ir lá no site, escolher a sua caneca lindinha e ver qual que tem mais a ver com você. Tem entregas para todo o Brasil, tá? Só que presta atenção, não adianta nada você cuidar da sua imagem externa se você ainda vive guerra com a sua sensibilidade. Você deve ter passado a vida achando que você chorou no frágil, era um defeito, que precisava ser curado, né? Mas eu vou te provar que no jogo da vida, as coitadinhas sempre vencem. Não pelo papel de vítima, mas porque existe uma inteligência emocional brutal em quem sabe abraçar a própria fragilidade, em vez de lutar contra ela. Eu vou te ensinar como transformar o que você chama de fraqueza no seu maior trunfo nesse vídeo que eu vou deixar aqui na tela, tá? Te vejo lá em 2 segundos.